Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Vamos aí para mais uma aula. Hoje a gente vai dar uma variada, vamos sair mais aqui do Brasil e vamos focar em alguns continentes. E a parte do conhecimento que a gente vai ter desses continentes, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o mundo aí afora, tá certo? Então vejam só, a gente vai começar o conteúdo na página 74, onde fala Europa e Ásia, aspectos naturais. E aí, a gente vai estudar um pouco sobre esse continente, né? Que aí tem duas divisões, tanto a Europa como a Ásia, mas que faz um compartilhamento de um único bloco de terra na Terra, né? No planeta fazendo assim. Então, vejam só. A priori, a gente vai começar falando sobre a formação geológica desses continentes, né? E aí, eles vêm com a presença, né, de escudos cristalinos, né, que são uma formação geológica mais antiga que tem, da era pré-cambriana, e ela geralmente é rica em minerais naturais, como ouro, cobre, ferro, certo? Outro tipo de formato geológico é o das bacias sedimentares. Nesses continentes também há, sim, o desgaste no processo de sedimentação, onde descem aí para os relevos mais baixos, e aí tanto acontece o processo de impactação, né? Já que quando esses desgastes descem para as áreas mais baixas, acaba que soterrando aqueles que vieram antes, né? E aí, quando acontece esse processo de impactação associado, né? Aí, com a temperatura, pressão e temperatura, é maravilhoso para a origem de combustíveis fósseis, como carvão mineral, por exemplo, tá certo? Aí, as bacias sedimentares, ela a gente já viu em outros assuntos aqui que ela está presente também aqui no nosso território brasileiro, assim como também os escudos cristalinos, não é isso? Temos também os dobramentos modernos, que são os mais recentes, que são da era Cenozoica. E aí, a estruturação desse relevo se dá aqui, ao movimento das placas tectônicas. Quando elas entram nesses movimentos, ela acaba acontecendo aí as elevações deste relevo, tá certo? E aí a gente vai para as principais formas de relevo, né, desses continentes. Começando pela Europa. A maior parte do território europeu, né, cerca de 2/3 desse continente, ele é formado por planícies de altitudes de no máximo 200 metros, né? Então, acaba que a gente vendo aí que 200 metros para um relevo, em algumas localizações, acaba que sendo muito baixo quando a gente coloca a altitude de 200 metros, não é verdade? E aí a gente também tem na porção sul e sudeste áreas com maiores altitudes, e que também estão sujeitas a instabilidades tectônicas. Então vejam só, quando o continente europeu, ele no seu território, ele tem partes que sofrem, não assim constantemente, mas que pela presença das formações das placas tectônicas, existem aí, a gente sabe que nunca fica totalmente parada, ela está em constante movimentação. E isso pode acarretar o que há aí no continente europeu. Há tremores de terras, há rachaduras profundas no relevo, né? Isso tudo em consequência aí do movimento das placas tectônicas. Temos também áreas desgastadas, né? Aí por agentes erosivos e há também a presença de depressões absolutas no cenário do continente europeu, tá certo? A presença também de cadeias montanhosas ao sul e ao norte do continente. E aí eu vou trazer um pequeno videozinho para vocês entenderem as belezas desse continente.
além das suas belezas também, a variação nas formas de relevo que está presente nele, tá certo? Vamos lá. Então, gente, dando continuidade, quando a gente for ver o continente asiático, a gente também não vai conseguir encontrar muitas alterações que se diferem do europeu. Ambos fazem parte da mesma massa que compõe o continente, e aí toda essa extensão territorial dos dois apresentam as mesmas características. No continente asiático vem com uma exceção, né, que é a presença de planaltos, que podem chegar a mais de 600 metros. Então, o continente europeu ele já é marcado por planícies, né? Então, o continente asiático ele vem chamando a atenção no que se difere do europeu, justamente pela presença aí dos planaltos. Mas também, assim como a Europa tem suas planícies, tem suas áreas sedimentares, né? Tem também seus relevos de erosão, de depressão absoluta, né? Ambos fazem parte do mesmo contexto, né? O que difere também um do outro também são as suas formas de cultura, as suas formas de enxergar essas diferenças na questão do seu formato de relevo. E aí eu vou trazer também para vocês mais um vídeo que apresenta como essas belezas asiáticas, né? E aí vocês vão poder comparar e ver a diferença entre a Ásia e a Europa, tá bom? Então, gostaram dos vídeos? Espero que tenham entendido um pouco, né, do conteúdo e conseguido perceber a diferença que existe, ao mesmo tempo que a gente analisa as formas de relevo, as formas que cada ser humano, que cada comunidade, né, se adapta para viver em harmonia com ele, não é isso? Então, para a nossa atividade de hoje, a gente vai fazer a atividade da página 82, certo? Lembrando aos atrasados, coloquem as atividades em dias e me mandem. Tem muita pendência aí, né, gente? Vamos ter cuidado para não acumular e depois se prejudicarem. Um grande cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.